Se você está querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Almeida Filho, quando mudar o tipo, a periodização de treino? Almeida, isso depende do tipo de estímulo que você está dando, porque cada tipo de estímulo, quando você escolhe um estímulo principal, por exemplo, vamos partir do pressuposto que todo treino de força que você faz na academia, né, ou todo treino com pesos, ele tem o objetivo de hipertrofia. Ninguém vai para academia para falar assim, não, estou muito grande, eu preciso diminuir. É ou não é? Pois bem, só que em determinados momentos a gente faz mais ênfase em força, em outros momentos a gente faz mais ênfase em resistência muscular localizada, né, que era um antigo termo que eu acho um termo bom, né, chamava RML. A gente está falando aí de como a gente chamava de hipertrofia nos anos 2000. Então, quando você treinava braço, por exemplo, era resistência muscular localizada, RML, tá? Esse termo acabou sendo abandonado, né? Não é uma coisa que a gente utiliza hoje em dia, mas ele tem muita relação com hipertrofia, né? Porque você terá hipertrofia quando você tiver muita força sendo repetida exaustivamente, tá? Quando você tem repetição exaustiva, você só tem endurance. Quando você tem só força, você tem só capacidade de levantamento de peso. A hipertrofia, o bonito da hipertrofia é isso, né? Ela é o resultante da combinação de duas coisas muito importantes, que é esse endurance, de um lado, da capacidade de realização de trabalho, e do outro, a quantidade de trabalho que você faz por unidade de repetição, tá? Então, se você tem um treino mais de força, a tendência é você ter uma saturação dessa força, ou seja, que você consegue medir com muita facilidade, que são os platôs. Então você vai conseguir progredir a força, né? E assim, entenda, progressão de força não é que você está fazendo supino com 20 kg de cada lado e aí você começa a fazer com 30. Cara, você está aumentando 50% no seu peso. Isso é muito, né? O que eu recomendo para vocês é aumentar de 1 em 1, aumentar de 2 em 2. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, uma semana, né, que você treine peitoral 2 vezes por semana, que você coloque 2 quilos a cada treino de peitoral. Se você der uma semana, se você aumentar 2 em 2 quilos, você aumentou 4 quilos, tá, de peso de cada lado. Então você estava fazendo com 20 de cada lado, você está fazendo com 24. Se você tiver mais uma semana, você vai estar fazendo com 28. Ou seja, você tem um incremento de quase 50% do peso carregado em 2 semanas. Olha quanto que é isso, né? E finalmente, se você imagina em 3 semanas, que teoricamente você teria que aumentar 20%, você vai estar fazendo com 32. Você aumentou quase 60% do peso. Então percebe que aumentar de 2 em 2 é muita coisa quando você olha numa perspectiva de tempo. Então quando que a gente muda isso? A gente muda o treino de força quando você atinge aquele platô e você passa mais de 3 semanas que você não consegue aumentar o peso de forma nenhuma. Hora de mudar o estímulo, né? Hora de talvez aumentar o que é o componente de resistência muscular localizada, então a quantidade de repetições. Por quê? Porque elas favorecem a hipertrofia dentro daquele peso, para que você faça mesmo uma hipertrofia, né, e aumente o que é a sua secção transversa do músculo, ou seja, aumente a área do seu músculo, para que isso aumente a força. Lembra que existe uma proporcionalidade entre o tamanho do músculo e a força que ele tem. A força que ele tem e o tamanho que ele tem, né? Isso é proporcional dos dois lados. Então, quanto maior o músculo, maior a força. Quanto maior a força, maior o músculo também. As duas coisas. Não existe o contrário, não existe quanto menor o músculo, maior a força. E também não existe quanto menor a força, maior o músculo. Tudo bem até aí? Então tá bom. E quando o caso é que você já não consegue mais aumentar a repetição? Bom, aí a gente tem que lembrar, e quem dá aula disso muito bem é o Belmiro de Sales, que eu sempre falo para vocês, eu sempre recomendo que vocês sigam o Belmiro, né? Ele explica o contínuo das repetições, que é uma coisa muito bonita, o contínuo das repetições. Por quê? Porque o contínuo das repetições, ele te fala, em repetições máximas, qual é o estímulo que você está fazendo.
Então, se eu faço até 4 repetições máximas, meu estímulo é força. O que é uma repetição máxima? Uma repetição máxima é o máximo de repetições que você consegue fazer com aquela carga. Então, se você está usando uma carga onde você, no máximo, consiga fazer 4 repetições, isso é um estímulo de força. Se você está usando uma carga onde o máximo que você consegue fazer é de 8 a 12 repetições, esse estímulo é um estímulo que a gente chama de prioridade em hipertrofia. E se você está fazendo uma carga onde o máximo de repetições ultrapassa as 20 repetições, aí você já está começando a discutir endurance, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se você, por exemplo, não está conseguindo mais aumentar aquilo que é o teu número de repetições, ou seja, você está tentando aumentar a hipertrofia, mas, por exemplo, você chegou em 15 repetições, né? Porque se você prestou atenção no que eu estou te falando, não é um corte seco, né? Eu falei força até 4 repetições, hipertrofia de 8 a 12, acima de 20 você tem resistência. Ficou uma lacuna aí, entre 4 e 8 repetições, o que é? Entre 12 e 15 repetições, 12 e 20 repetições, o que é? Pois é isso que é o legal. Entre 4, né, então a gente está falando de 5 a 7 repetições, a gente tem um misto de força e hipertrofia. Entre 13 e 19 repetições, a gente tem um misto entre hipertrofia e endurance. Percebe que você está trabalhando nessas lacunas? Isso quer dizer o seguinte, que quando você, por exemplo, chegou em 15 repetições e você não consegue avançar a repetição, você já está migrando esse estímulo, saindo da hipertrofia e partindo para a endurance. É hora do que então? É hora de aumentar a carga. Isso é uma coisa importante para falar para vocês, por quê? Porque todo mundo fica se debatendo, né, como que vai aumentar o peso, como que isso funciona. Isso é um processo progressivo. Na metodologia que a gente vem desenvolvendo há anos, né, o que nós fazemos? Nós aumentamos primeiro a repetição para depois aumentar a carga. Então a gente começa com uma carga máxima para 8 repetições, ou seja, 8 repetições máximas. E aí a gente vai estimulando a pessoa que está sendo treinada a aumentar repetições. Então ela vai para 9, vai para 10, vai para 11, vai para 12. Opa, chegou em 12, com a carga que ela estava fazendo 8. Hora de aumentar o peso. Aí, quando ela aumenta o peso, quanto de peso a gente aumenta? A gente aumenta a quantidade de peso que faz ela cair para 8 repetições. Ou, no mínimo, 6. Por quê? Porque aí esse processo ele começa de novo. Então, você aumenta a repetição, quando você chega no pico do que é a repetição para aquele estímulo, a gente aumenta o peso. A repetição cai de novo. E aí o processo de novo e de novo. Porque dessa forma você provoca progressão. E quando você provoca progressão, você tem o efeito de hipertrofia que você deseja tanto. Onde que entra a dieta nisso? Bom, a dieta é o que permite, com aumento calórico progressivo, que você tenha aumento de repetição ou de peso. Percebeu como as coisas elas são juntas? Você consegue entender o quanto essas coisas elas são intimamente ligadas e interdependentes, ou seja, a repetição depende da caloria, o peso depende da caloria. E vai chegar um momento que é onde entra toda a parte de medicina esportiva. Entenda que medicina esportiva ela é um guarda-chuvão, né? Então, quando você fala em performance humana, você está falando de medicina esportiva. Quando você tem, por exemplo, um treinador condicionando um paciente dele, um aluno dele, a aumentar a força nos treinos, você tem ele fazendo medicina esportiva. Tanto quanto quando você tem um treinador condicionando um paciente que passou por um infarto, que passou por um problema pulmonar e está recondicionando ele dentro daquilo que é o aumento da capacidade física, isso é medicina esportiva também. Tá? É a medicina esportiva dentro do treinamento. Né? E quando a coisa chega nesse nível de elaboração, aí é o detalhe. E é aí que a coisa conta. E é aí que, por exemplo, fica importante o que é o fracionamento de refeição, aí que fica importante o que é o controle dos macronutrientes, aí que fica importante você, por exemplo, seguir aquilo que é a orientação de
não sair da dieta, ou de você ter horário fixo para você comer. Porque quando a gente está no mundo geral, quando a gente está naquela coisa sem especificidade, né, qualquer coisa que você fizer pouco importa. Agora, quanto mais você vai arrumando para uma situação específica e muito controlada, mais você vai precisando desse tipo de cuidado.